Esse belo dia do Senhor, vamos estudar a sua palavra. Aqueles que nos acompanham pela internet, da mesma forma, sejam todos muito bem-vindos, em nome de Jesus. Vamos todos juntos abrir as nossas Bíblias na epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Hebreus, ou melhor, aos Romanos, no capítulo 3. E como essa porção final que nós estudaremos hoje, ela é uma espécie de resumo do que Paulo tratou nos capítulos iniciais, 1 e 2, vamos ler juntos a partir do verso 1 do capítulo 3, e com a ajuda do Senhor nós vamos hoje até o verso 20. Vamos procurar compreender qual a condição do homem perante o Senhor e por que a vitória do Calvário é tão importante para todo ser humano. Essa é a nossa missão hoje pela manhã, que o bom Deus nos ajude. Amém? Romanos capítulo 3, a partir do verso 1, a palavra do Senhor nos diz assim: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Então Paulo responde, muita, sob todos os aspectos, mas principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, assim como está escrito. Então Paulo vai fazer uma citação do Saltério, nós encontraremos muitas nesse capítulo. Palavra do Senhor, ele diz: para seres justificados nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, o que diremos? Porventura, será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns dizem, caluniosamente, que nós afirmamos: pratiquemos males para que venham bens? Ora, a condenação das pessoas que professam esse tipo de mentira é justa. Do exposto, o que se conclui? Nós temos qualquer vantagem em detrimento dos demais pelo fato de sermos judeus? Não, de forma nenhuma. Até porque nós já temos provado que todos, sejam judeus, sejam gentios, estão debaixo do pecado. Assim como está escrito: não há um justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há ninguém que faça o bem e que nunca peque. A garganta de todos os seres humanos é como uma espécie de sepulcro aberto. Com sua língua eles urdem engano. Há veneno de víbora entre os seus lábios. A boca eles possuem cheia de maldição e de amargura. E os pés de todos são velozes para derramar sangue. No caminho de todos há destruição e miséria, porque eles desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos olhos da humanidade. Então Paulo conclui o seu raciocínio, essa porção que trata do pecado e da condenação universal de todo o gênero humano, nos versos 19 e 20 desse capítulo 3, quando ele diz: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca, e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante de Deus através das obras da lei. Até porque a missão da lei é nos tornar plenos, certos do conhecimento do nosso próprio pecado. A missão da lei é deixar claro que todo ser humano, à exceção do Senhor Jesus, pecou e destituído se encontra da graça de Deus. Meus irmãos, vamos orar. Amém? Senhor, nós louvamos o Teu nome. Nós amamos o Senhor com toda a força do nosso coração.
E nessa manhã nublada de domingo, em que nós estamos reunidos nesse local público de adoração, com o único objetivo de glorificar o Teu nome, nós rogamos o Teu favor para que misericordiosamente o Senhor nos ensine a Tua palavra. Para valorizarmos aquilo que o Teu Filho fez por nós na cruz do Calvário, nós precisamos saber qual o tamanho do abismo no qual nós nos encontrávamos, qual o tamanho da doença maligna que nos acometia. Para valorizarmos o antídoto, o remédio, nós precisamos conhecer bem qual era a nossa doença. E esse texto que nós acabamos de ler procura nos esclarecer acerca desse ponto. Portanto, ajuda-nos, Senhor, a compreendermos a doutrina do pecado e quão maligno ele é, para que nós possamos valorizar, assim como deve ser valorizado, a sublime mensagem da vitória do Calvário, para que nós possamos agradecer com toda a força do nosso coração aquilo que o Teu maravilhoso Filho fez por nós, quando morreu em nosso lugar, para afastar de sobre nós a Tua ira e para fazer com que nós voltássemos a ter um relacionamento vívido com o Senhor. Ajuda-nos quanto a isso, porque essa doutrina é preponderante para a saúde da nossa fé e das nossas almas eternas. Meu Deus, é dessa forma que humildemente nós rogamos o Teu favor, confiando unicamente no mérito que foi alcançado por Teu Filho na cruz do Calvário. Muito obrigado por isso, em nome de Jesus, amém. Pois bem, meus irmãos, esse é o resumo dos 2 capítulos iniciais de Romanos, onde o apóstolo Paulo trata a respeito da doutrina do pecado. E como vocês já sabem, ao longo de alguns domingos nós já temos tratado acerca disso. Quando Paulo se propôs a escrever esse documento, ele estava escrevendo para uma comunidade que ele não conhecia pessoalmente. E Paulo precisaria da ajuda daquela comunidade para que ele continuasse a sua obra missionária. Portanto, em Romanos, em um primeiro momento nós temos um pedido de auxílio missionário, mas nós também temos o maior teólogo de todos os tempos compartilhando uma das mais maravilhosas doutrinas da cristandade, a doutrina da justiça por meio da fé. Mesmo sem conhecer a igreja de Roma, no momento em que Paulo escrevia esse documento, ele compartilhava com aquela comunidade que ele pouco se preocupava em sendo o caso daquelas pessoas concordarem com ele ou não, porque no entendimento do apóstolo Paulo, Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, a doutrina que ele estava prestes a compartilhar seria a doutrina por meio do qual todo ser humano que desejava ser salvo deveria se amoldar, deveria buscar propor ao coração. Portanto, quer aquelas pessoas comungassem dessa verdade, quer elas depositassem confiança na mensagem proposta pelo apóstolo Paulo, quer não, de pronto ele já estava dizendo para eles: eu não me envergonho dessa mensagem, eu não me envergonho do Evangelho, muito pelo contrário, porque eu entendo que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, seja judeu, seja gentil, visto que a justiça de Deus se manifesta nessa mensagem, nessas boas novas. De que forma? No momento em que você aprende que o justo só pode ser salvo por meio da fé. Não uma fé genérica, não uma fé em qualquer pessoa, mas uma fé específica. Só há possibilidade de salvação quando nós depositamos toda a nossa confiança na pessoa bendita do Senhor Jesus. Mas perceba que nesse momento Paulo não diz qual o objeto da nossa fé. Paulo aqui não menciona nesse capítulo 1, versos 16 e 17, o nome bendito do Senhor Jesus. Pelo contrário, ele só diz que você é salvo por meio da fé. Então a pergunta teológica é: fé em quem? Como eu me aproprio dessa salvação? De que maneira eu deposito a minha confiança nesse Messias? Então, antes de revelar em quem nós deveríamos depositar a nossa confiança, Paulo prefere nos dizer o tamanho da nossa doença, o tamanho do nosso desespero, o quão profundo nós estávamos nesse grande abismo chamado perdição eterna, para que nós pudéssemos valorizar a saída, para que nós pudéssemos valorizar o antídoto, o remédio. E eu creio que o apóstolo Paulo foi brilhante quando ele pensou dessa maneira.
Inclusive eu já disse isso para vocês e agora reitero. Porque quando nós estamos com um mero resfriado, nós quase não ligamos para ele. Porque pela experiência de vida que nós temos, nós sabemos por A mais B que o nosso organismo vai reagir. E que daí a pouco, 1 ou 2 canjas de galinha depois, nós estaremos perfeitos. Não é dessa maneira. Mas quando você vai no gabinete do médico, lá no consultório, e ele olha com aqueles olhos, nos sondando, e ele diz assim: eu quero mais exames. Aí você já fica com as barbas de molho. Aí quando você traz novos exames, ele avalia, com aquele olhar sereno, e às vezes ele fala assim: nós precisamos ter cuidado, porque é um tratamento mais severo. Então você fica preocupado com o antídoto, sim ou não? Claro que sim. Porque aquilo é sério. É o que o apóstolo Paulo procura nos ensinar acerca do pecado. O pecado é a doença mais séria. O pecado é a doença mais severa que acomete todo o gênero humano. Porque todas as demais enfermidades, por mais terríveis que sejam, elas só possuem o poder de nos matar aqui. O pecado, por sua vez, ele nos mata eternamente. O nosso maior inimigo não é o tentador, não é o diabo. O nosso maior inimigo é o pecado. Não é o diabo que condenará você eternamente. O pecado fará isso. E você já nasce sob essa condenação. A pergunta, portanto, é: como nós nos livramos dessa maldição? Portanto, Paulo aprofunda esse conhecimento. Nós estudamos isso no capítulo 1, do verso 18 até o verso 32. Paulo se dirige especificamente para todos os gentios. Se você visita a nossa igreja pela primeira vez, se você nos acompanha pela internet, e você não sabe quem são os gentios, que o apóstolo Paulo faz menção aqui, entenda que, à exceção do povo judeu, todos os demais são gentios. Nós somos gentios. Se a ideia básica for o Antigo Testamento. Portanto, Paulo afirma nesse capítulo 1 que a ira de Deus se manifesta do céu contra toda sorte de impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. O objetivo do apóstolo Paulo no capítulo 1 é provar que a criação, tudo que foi criado por Deus, serve para provar que Deus existe. Paulo diz no verso 19 que aquilo que de Deus se pode conhecer, Romanos 1,19, é manifesto entre nós, porque Deus quis assim. Deus manifesta a sua presença, Deus manifesta a sua realidade, Deus manifesta o seu poder a partir de tudo aquilo que foi criado. E como ele faz isso? O apóstolo Paulo explica, verso 20 do capítulo 1, Deus faz isso através dos seus atributos invisíveis, Deus faz isso através do seu eterno poder, e Deus faz isso através da sua própria divindade, porque por meio dessas 3 coisas fundamentais, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e sua própria divindade, Deus torna todos os homens indesculpáveis. Por quê? Verso 21, porque por meio dos atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua própria divindade, os homens conseguem perceber de uma maneira indesculpável que há um Deus todo-poderoso, criador e mantenedor de todas as coisas. Contudo, o que o homem faz com esse conhecimento? Verso 21 do capítulo 1, o homem não glorifica como Deus, não lhe rende graças, pelo contrário, o homem se levanta contra Deus e diz: eu quero ser o senhor do meu próprio destino. Eu sou o capitão da minha alma eterna. Eu sei o que é melhor para mim mesmo. Então Deus entrega esse homem aos seus próprios prazeres e permite que esse homem viva de acordo com seus próprios interesses. Com isso ele prova que todos estão sob condenação, porque são indesculpáveis. No capítulo 2, que nós também já estudamos, Paulo se refere ao povo da aliança, ao povo judeu. Por que é que ele divide esse conhecimento em 2 capítulos?
Porque nessa porção inicial da carta, o objetivo dele é provar que todos os seres humanos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Só que era o relacionamento de Deus com os gentios. Eles estavam condenados sob uma perspectiva, a da criação. Paulo já explicou isso. Os judeus, por sua vez, diferente dos gentios, haviam recebido uma revelação dita especial. Se a revelação para os gentios é uma revelação geral, que tem como base a criação, a revelação do povo da aliança no Antigo Testamento é uma revelação especial, que tem como base não a criação, mas 3 pilares sobre os quais o povo do Senhor no Antigo Testamento se orgulhava. O primeiro pilar era o fato deles serem descendentes de Abraão. O segundo pilar era o fato deles terem recebido a lei, que foi compartilhada pelo servo do Senhor Moisés. E o terceiro pilar era o fato deles terem recebido um sinal exterior de que eles pertenciam a Deus: a circuncisão. Então todo judeu no período do Antigo Testamento, diz o apóstolo Paulo, se orgulhava por ser filho de Abraão, por ser o detentor da lei e por ter a circuncisão. Só que diferente do que eles pensavam, esses 3 pilares, por mais belos, magníficos, preciosos que sejam, não podia salvá-los. Portanto, eles não deveriam colocar sua confiança nisso. É o que Paulo nos explica no capítulo 2. Ele desconstrói a primeira tese de que eles estavam salvos simplesmente por serem descendentes de Abraão, quando no capítulo 2, verso 1, Paulo diz assim: porquanto és indesculpável, ó homem, quando julgas a quem quer que sejas. E essa era a postura do povo do Senhor no Antigo Testamento. No que diz respeito à sua linhagem, eles se sentiam superiores aos demais. Então Paulo diz: porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Dito de outra forma, se vocês são descendentes de Abraão, mas se comportam como gentios, então essa linhagem não serve para salvação. Segundo pilar, eles se orgulhavam por terem recebido a lei. Mas olha o que Paulo diz no capítulo 2, verso 23. Perceba: tu, que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Agora olhe para Romanos 2, 21. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Dizes que não se deve cometer adultério, e comete. Agora olha para o verso 24. Abominas os ídolos dos povos pagãos, mas saqueias os templos pagãos deles para ficar com a sua fortuna? Ora, com base em tudo isso, porção final do verso 24, o nome de Deus na verdade está sendo blasfemado entre os gentios por vossa causa, porque vocês possuem uma lei para cumprir, mas vocês não cumprem. Vocês estão me acompanhando, irmãos? Terceira tese, eles também se orgulhavam de terem a circuncisão. A circuncisão, se você visita a nossa igreja e não sabe o que significa, era uma espécie de cirurgia primitiva que era feita na genitália do menino com 8 dias de vida. Seria algo semelhante a uma operação de fimose, nos dias atuais. E isso era um sinal exterior de que aquele povo possuía uma aliança com Deus. Contudo, atente para o que Paulo diz em Romanos capítulo 2, verso 25. Romanos 2, 25. Olha o que ele diz: a circuncisão tem valor se você obedecer à lei. Mas eles obedeciam? Se és, porém, transgressor da lei, olha, irmãos, como a teologia ela é muito clara. Se és, porém, transgressor da lei, e eles eram, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Romanos 2, 28 e 29. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão aqui é somente na carne, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é aquela que acontece aonde?
No coração. Deus está dizendo que aquele sinal exterior só tinha um significado espiritual se acontecesse também uma transformação aonde? No coração, o que não era o caso. Portanto, uma vez que Paulo conseguiu demonstrar que ambos, tanto judeus, capítulo 2, foi o que eu acabei de falar para vocês, quanto gentios, capítulo 1, estavam sob a ira de Deus, ele agora, no princípio do capítulo 3, faz uma pergunta retórica para unir os argumentos. Foi a brilhante aula do seminarista Leandro, em domingos anteriores. Então, no capítulo 3, verso 1, Paulo pergunta assim, entenda, ele já explicou a condição dos gentios no capítulo 1, ele explicou a condição dos judeus no capítulo 2, princípio do capítulo 3, agora ele pergunta, qual é, pois, a vantagem ou o privilégio de ser judeu no que diz respeito à salvação? Perceba, Leandro disse que Paulo provavelmente estava antecipando uma pergunta que os judeus romanos fariam. Porque se nós estivéssemos em Roma, no momento em que essa carta chegou, e o pastor estivesse lendo essa carta pela primeira vez, provavelmente na qualidade de povo da aliança, nós olharíamos para o nosso pastor e perguntaríamos, mas então qual é a vantagem de ser judeu? Se nós estamos no mesmo barco que os demais no que diz respeito à salvação. Então Paulo diz que há muita vantagem. A resposta dele é, há muita vantagem sob muitos aspectos. Ora, alguns desses aspectos nós encontramos em Romanos capítulo 9, verso 4. Romanos 9, 4. Paulo diz, aos judeus pertencem a adoção, a glória, as alianças, a legislação, o culto, os patriarcas, e deles viria posteriormente o Cristo. São muitas vantagens. Isso teologicamente falando, mas historicamente falando, foi o povo que viu o mar vermelho se abrir. Foi o povo que viu o sol retroceder, a lua parar, o rio Jordão deixar de correr sobre as suas ribanceiras. Milagres extraordinários. Paulo poderia citar quaisquer deles aqui. Ele poderia ter dito, vocês têm muita vantagem, vocês viram o mar se abrir, vocês viram o sol retroceder, vocês viram a lua parar, vocês viram o rio deixar de correr, vocês viram profetas sendo arrebatados até o céu em redemoinho de vento, vocês foram bem-aventurados. Mas o que Paulo escolheu como a principal vantagem desse povo é magnífico. A aula do seminarista Leandro, Paulo diz que a principal vantagem desse povo, verso 2, reside no fato de que ao longo de toda a história, eles sempre tiveram esperança. Por que ao longo de toda a história eles sempre tiveram esperança? Porque diferente dos demais povos que possuíam apenas a revelação geral, diferente dos demais povos que sabiam que Deus existia apenas por meio daquilo que foi criado, eles receberam a palavra de Deus. Deus se manifestava a eles face a face. É o que Paulo diz nesse verso 2. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos, leia-se, a palavra de Deus. Essa é a vantagem. Deus sempre esteve levantando um remanescente fiel por meio dos patriarcas, por meio dos legisladores, ou dos sacerdotes, ou dos levitas, ou dos juízes, ou dos reis, ou dos profetas, para nortear teologicamente o seu povo, para lhes dar direção, para lhes dar esperança. Contudo, se de alguma forma esse povo em algum momento não deu ouvidos a essa mensagem, a culpa é de Deus? Perceba que Paulo está caminhando de dúvida em dúvida. Vocês estão me acompanhando, irmãos? Olhe para o verso 3 do capítulo 3 agora. Seria a próxima dúvida dos judeus. E daí? Se parte desse povo não creu, não acreditou, a incredulidade deles virá a desfazer a fidelidade de Deus? Paulo responde de uma maneira bem característica dele, né? Para que não fique nenhuma dúvida. Verso 4. De maneira nenhuma. Por quê? Verso 4 ainda. Seja Deus verdadeiro e mentiroso
todo homem. Se parte dessas pessoas não acreditaram, não significa dizer que Deus foi infiel. Pelo contrário, Deus sempre será justificado em suas palavras, diz o apóstolo Paulo. Seja Deus verdadeiro. Deus sempre vai prevalecer quando comparado ou quando igualado a qualquer ser humano. Isso é óbvio. Deus sempre vai vencer quando Ele for julgado. Contudo, verso 5, se a nossa injustiça traz à lume a justiça de Deus, o que é que nós podemos dizer? Será Deus injusto por praticar a sua lei? Resposta no verso 6, é claro que não. Do contrário, como é que Deus pode julgar o mundo? Em outras palavras, o que Paulo está querendo dizer é o seguinte: Paulo, então quer dizer que nós contribuímos com a revelação especial de Deus sempre que nós desobedecíamos, porque quanto mais nós desobedecíamos, mais Deus precisava se revelar a nós, para mostrar que de fato era Deus. Então nós podemos dizer que a nossa desobediência serviu para tornar Deus mais conhecido, então a gente cooperou. Paulo diz, é claro que não. Pelo contrário, Deus usa o erro do gênero humano para tornar mais clara a sua justiça. Só que Deus não precisa disso. Ele é justo pelo simples fato de existir, visto que ainda que nós sejamos infiéis, Ele sempre será fiel. Eles permaneciam indesculpáveis. Por isso ele avança no argumento. Olhe para o verso 7. E se por causa da minha mentira, diz ele, fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado? Eles insistem no ponto. Paulo, será que não era o caso de a gente continuar militando em erro para Deus permanecer sendo ainda verdadeiro? Ora, se fosse dessa forma, estariam certos aqueles que falam assim, verso 8. E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que a gente já diz, vamos continuar fazendo o que é ruim, vamos continuar praticando males, para que venham bens. Paulo diz, a justiça desses a condenação destes é justa, é certa. Se nós somos o povo da aliança, é o raciocínio. E se a nossa injustiça fez com que Deus se mostrasse ainda mais justo, porque sempre ao longo da história, quando nós éramos infiéis, Deus permanecia fiel, significa dizer que a gente pode viver da forma que quiser, que Deus sempre vai ter que permanecer justo para prevalecer a sua palavra. É assim, irmãos? Paulo diz, é certo que não. É certo que não. É certo que não. O fato do homem permanecer perante Deus como alvo eterno do seu amor, não significa que ele pode viver da maneira que ele desejar. Romanos 6,15. E daí? Havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Romanos capítulo 6, verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Só pelo fato de que você é eleito, só pelo fato de que Deus te amou antes da fundação do mundo, só pelo fato de que você frequenta uma igreja genuinamente evangélica, você pode viver da maneira que você quiser, e no final das contas você vai ser salvo porque Deus te ama e Ele é gracioso? De maneira nenhuma. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para Ele morremos? Pelo fato de Deus te amar, é o que Paulo está dizendo do verso 1 ao verso 8 do capítulo 3. Isso não significa dizer que você pode viver da maneira que você desejar. Pelo contrário, o fato de você se sentir amado, o fato de você saber que Deus te ama, deve inevitavelmente tornar você uma pessoa melhor. É o que Paulo vai dizer no verso seguinte, verso 9. O verso 9, Fabiana está anotando tudo, coloca aí no verso 9, Fabiana, é o resumo.
o verso 9 é a cereja do bolo, dos capítulos 1 e 2. Paulo diz no verso 9, que se conclui? Que se conclui do que ele disse do verso 1 até o verso 8? Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Quando Paulo se refere a nós, ele está se colocando também como judeu, povo da aliança, povo da revelação especial. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem no que diz respeito à salvação, pelo fato de sermos o povo que descendeu de Abraão, que recebeu a lei, que recebeu a circuncisão? Qual a resposta dele no verso 9? De maneira nenhuma. Por quê? Porque nós já temos demonstrado. Ele demonstrou isso aonde? No capítulo 1 e no capítulo 2. Pois já temos demonstrado que todos, aí você circula, Fabiana, a palavra todos, e escreve assim sobre a palavra todos: todos os seres humanos, à exceção de Jesus. Todos os seres humanos, à exceção de Jesus. Pois já temos demonstrado, nós já temos provado que todos, seja judeus, seja gentios, estão debaixo de quê, irmãos? Digam alto. De pecado. Romanos capítulo 3, verso 23. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí, para que não paire nenhuma dúvida na sua cabeça, Paulo vai trazer uma série de citações do Saltério para amarrar essa verdade, para que não fique uma única sombra de dúvida de que todos precisam desesperadamente desse remédio, desse antídoto para essa grande chaga que nos mata, para essa grande doença que nos arrasa a todos, chamada pecado. Já dizia o puritano Samuel Bolton: o pecado é um mal sem par, o pecado é um mal sem igual, não há nada de bom no pecado. O pecado é uma desgraça, é a miséria da humanidade. Assim como está escrito, verso 10: não há justo, não há um sequer. Aí você coloca aqui, irmãos, dentro dessa definição, homens da estirpe de Adão, Noé, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Arão, Josué, Davi, Salomão, Elias, Eliseu, Isaías, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Eu poderia passar a manhã inteira tentando me lembrar do nome de grandes homens e mulheres de Deus. Não há justo, não há um sequer. Paulo foi o maior teólogo que a igreja já produziu. Um homem que foi usado por Deus para escrever cerca de 50% do Novo Testamento. Um homem que foi levado pelo Senhor até o terceiro céu e viu coisas que no entendimento dele são o quê? Inefáveis. Deus olha para homens brilhantes como o apóstolo Paulo e diz no verso 11: não há quem entenda. Deus olha para testemunhos como o do patriarca Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, e ele diz: não há quem busque a Deus. Deus olha para 3 rapazes sendo lançados dentro da fornalha de fogo. Há prova de fidelidade maior que essa? E ele diz: todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há ninguém que procure sempre fazer o bem e que nunca peque. Paulo conseguiu a atenção da igreja de Roma, sim ou não? Esse silêncio que vocês estão fazendo agora é semelhante ao silêncio que a gente faz depois que o médico diz o diagnóstico. E a gente fica com o coração literalmente na mão, esperando para que ele diga qual é o antídoto.
Qual é a cura? É como que se, em outras palavras, você estivesse dizendo com a sua postura: Senhor, que a minha condição requer muito cuidado, eu já sei. A pergunta agora é: como é que eu saio dessa? E sabe o que é maravilhoso? É que há cura. É que há saída. É que, por mais ruim que esse diagnóstico seja, e eu creio que Paulo já demonstrou isso, por A mais B, sim ou não, igreja do Médici? O remédio é melhor e é mais poderoso. E mais, preste atenção, ele não falha. Ele é eficaz. E sempre que ele é verdadeiramente utilizado ao longo de toda a história da humanidade, ele sempre trouxe cura. E mais, uma vez que esse remédio te curar, você jamais, em hipótese alguma, não na teologia que nós adotamos aqui, voltará a ser acometido por esse mal novamente, porque ele te salvará para sempre. Ele te salvará de uma vez por todas. Um antídoto por meio do qual você vai olhar nos olhos da morte e vai dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno? Vai, Michel, me ajuda aí, que toda vez eu confundo. O teu aguilhão. Onde está, ó inferno? O teu aguilhão. Aí você pega o diagnóstico, você pega o exame, sabe o que você faz? Você rasga. Mas não com seus próprios braços e a força do seu intelecto. Você faz isso simbolizado em Cristo, que publicamente triunfou sobre todos os nossos inimigos, inclusive a morte, quando pegou o diagnóstico que nos era contrário e o rasgou perante todos os nossos inimigos, triunfando desse diagnóstico de morte. Aonde? Na cruz do Calvário. Ah, glória a Deus, eu concordo com vocês, glória a Deus. Então você olha para qualquer ser humano, por mais elaborado que ele seja, mais polido, mais educado, sabe essa pessoa, gente fina? Paulo diz assim no verso 13 e 14: essa pessoa que você imaginou, mais gente boa que você conhece, a garganta dela é sepulcro aberto, na língua o que há é veneno, em sua boca o que essa pessoa possui é maldição. E sabe quem é essa pessoa? Você. Essa pessoa sou eu, sem Cristo. Gênesis capítulo 6, verso 5. Viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra. Isso aqui, irmãos, era o povo pré-diluviano. Esse era o nível de maldade do gênero humano antes do dilúvio. Imagine como isso foi apurado ao longo desses milênios. Viu o Senhor que a maldade do homem, de todo homem, se havia multiplicado na terra. Agora olha o que ele diz no final: e que era continuamente, sem parar, a cada segundo, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Não há nenhum homem que não se incline para o pecado. Efésios capítulo 2, vocês conhecem muito bem, não é? Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 5, é um resumo dos 3 capítulos iniciais de Romanos. Não é isso? Vamos lá? Efésios 2, 1. Ele vos deu vida quando vocês estavam o quê? Mortos em seus delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, seguindo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, e éramos, olha só o tamanho do nosso problema, irmãos.
Às vezes a pessoa acha que o pecado dela está no telefone, ou na carteira, ou no bolso da camisa, ou na rede social. A pessoa que não tem uma boa formação teológica acha que o pecado é exterior. Absolutamente, o pecado está na nossa natureza. E éramos, por natureza, filhos da ira, como todos os demais. Nesse ponto, e aqui a gente vai concluir a aula de hoje, Paulo caminha para a última dúvida que aquela comunidade romana poderia nutrir no seu coração. E essa dúvida poderia ter relação com o cumprimento perfeito da lei. Por quê? Porque teologicamente falando, aquelas pessoas sabiam que aquele que conseguisse cumprir toda a lei, toda ela, sem exceção, tanto moral como cerimonial, seria justificado diante de Deus. Portanto, no momento em que esse documento estivesse sendo lido pela primeira vez publicamente, alguém poderia se levantar e retrucar com as seguintes palavras: mas e se eu cumprir a lei? Tudo isso cai por terra e eu serei salvo no final, sim ou não? Então Paulo precisa dizer que sim. Então ele nesse momento explica qual era a função da lei. Será que realmente a lei foi dada ao homem para salvá-lo? Será? Então Paulo vai explicar nos versos 19 e 20. Ele diz: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca, e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Verso 19, ora, sabemos que tudo que a lei diz, ela apenas diz para que se cale toda a boca, e todos sejam indesculpáveis perante Deus. O que é que Paulo quer nos ensinar com esse verso 19? Preste atenção. Paulo está nos dizendo que quando, através do legislador Moisés, Deus nos entregou a lei, ele estabeleceu um patamar tão auspicioso, mas ele elevou tanto o nível, que sabe quantas vezes um ser humano médio, normal, teria condições de cumprir toda a lei? Nenhuma. Pensando meramente com base teológica, isso já seria, humanamente falando, impossível, porque nós já nascemos com o primeiro pecado, que é o pecado que nós herdamos do nosso pai Adão. Mas apenas imagine, que você não nascesse em corrupção, que você não nascesse sendo contaminado pelo pecado dos seus ancestrais, mas que você nascesse perfeito. Será que ao longo de toda a sua vida, você não diria nada de ruim? Não pensaria nada de ruim? Não agiria de uma maneira equivocada em nenhum momento ao longo de toda a sua vida? A resposta é um sonoro não. Por quê? Gálatas capítulo 3, verso 10. Gálatas 3:10. Todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Sabe por quê? Paulo vai dizer o motivo a você. Porque será maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Em outras palavras, bastava que você viesse a cometer um deslize: desejar a mulher do próximo, cobiçar o boi do próximo, usar o nome do seu Deus em vão. Tem gente que ao longo do dia diz várias vezes, acontece alguma coisa, ela chega uma notícia boa, ai meu Deus, que coisa maravilhosa, fulano, olha o que aconteceu,
chega uma notícia mais ou menos, meu Deus, misericórdia, olha só o que pode acontecer. Chega uma notícia ruim, meu Deus, venha cá, me ajuda, né? A todo tempo, irmãos, faz parte da nossa natureza, a gente está pensando em Deus e a boca fala daquilo que o coração está cheio. Nós devemos ter cuidado, não podemos usar o nome de Deus em vão, nós sabemos, mas nós somos seres humanos, e esse é só um exemplo. Já imaginou como seria no trânsito, debaixo da lei? Você estava no inferno todo dia, meu irmão, né? Você leva uma trancada no trânsito, você diz assim, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor tenha misericórdia de ti e faça resplandecer o rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Você diz isso no trânsito? O cara dá aquela buzinada em você, o Senhor te abençoará a sua entrada e a sua saída, o Senhor te abençoará na cidade e no campo, o Senhor te abençoará desde agora e para sempre. Você não diz isso não. Portanto, verso 20, o objetivo de Deus, quando Ele nos deu a lei, era simplesmente provar que todos nós estamos sob condenação, provar que nós somos pecadores. Nesse ponto, se eu estivesse lá em Roma, eu já estaria ajoelhado, de braços abertos, dizendo, eu não aguento mais. Qual é o próximo passo? O que é que eu tenho que fazer? Eu dou nome a quem para ser salvo? Aí Paulo vai dizer, irmãos, a partir do verso 21, e se eu trabalhasse na Sociedade Bíblica do Brasil, Romanos capítulo 3, do verso 21 até o verso 31, seria escrito com letras douradas. Olha aí, professor Leandro, a conjunção adversativa com que Paulo começa o verso 21. Mas, porém, todavia, entretanto, não obstante, eu gosto desse aqui, malgrado, né? Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Agora, Paulo diz qual é o objeto da nossa fé. Ele diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é a salvação de todo aquele que nele crê. Crê em quem? Paulo primeiro falou da doença, e agora ele diz, finalmente qual é o objeto da nossa fé. Verso 22, fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, até porque nós já sabemos, capítulos 1 e 2, que não é exceção, visto que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Qual é a saída? É ser justificado de graça, é ser justificado gratuitamente, por meio da sua graça, mediante o pagamento que foi feito no sangue de Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque todo aquele que confessar o nome do Senhor Jesus será salvo. Porque não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos, senão o nome precioso do Senhor Jesus. Porque se com o seu coração você crê que Jesus ressuscitou dos mortos, e com a sua boca você confessar que Ele é Senhor, de maneira nenhuma você será deixado para trás. Mas você será regenerado, será transportado do império de trevas para um reino de amor, receberá um hino de louvor, um coração de carne, será morada do Espírito Santo e receberá uma promessa fiel de que Deus será com você durante todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. E quando finalmente o momento do nosso Rei voltar para nos buscar, nós estaremos na presença dEle, onde há alegrias indizíveis e delícias perpetuamente. Mas esse vai ser o assunto do próximo episódio, tá certo? Então no próximo domingo nós vamos falar sobre a cura. No próximo domingo nós vamos falar sobre o antídoto. No próximo domingo nós vamos falar sobre aquele que venceu o mal chamado pecado, aquele que nos curou de uma vez por todas e que nos deu a promessa fiel de que a graça que nos chamou no princípio será suficiente para nos manter seguros até que finalmente nós estejamos em casa, na presença do nosso Deus. Amém?